Coringão jogou mal ontem, perdeu para o Mirassol 2-1. Fernando Diniz perde então sua invencibilidade, 7 jogos que o Corinthians não perdia, que não tomava gol. Ontem tomou 2 gols, o Corinthians jogou mal, mas vamos falar também da arbitragem do jogo de ontem, as minhas opiniões e tudo sobre o que aconteceu lá em Mirassol. Solta a vinheta aí. Storm. Salve, salve, fiel torcida, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Timão. Eu sou o Caio Alves e antes da gente começar a falar um pouco aí do que aconteceu lá em Mirassol ontem, eu já vou pedir para você já dar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito, ativar as notificações também para receber os nossos conteúdos sobre o Coringão. Isso ajuda muito a gente aqui, firmeza? Bom, vamos lá, né? O que falar do jogo de ontem? Corinthians, Campeonato Brasileiro. É aquilo de sempre, né? O Corinthians ontem jogou mal, sim. Foi um péssimo jogo aí da equipe do Corinthians, na minha opinião. Me lembrou muito aí aqueles jogos com o Dorival Júnior. É impressionante como a gente sai de Itaquera na quinta-feira. Eu estava lá em São Paulo, eu estava em Itaquera. Eu assisti o baile do time do Diniz sobre o Penharol na quinta-feira. Foi o melhor jogo, na minha opinião, da temporada do Corinthians. E aí, corta para domingo. O que acontece? Corinthians joga mal novamente. É verdade, estávamos ontem aí com alguns desfalques, né? O Corinthians ontem entrou com o Hugo Souza. Na lateral direita, o Fernando Diniz jogou de novo ali o Ranielli, que tinha ido muito bem, é verdade, contra o Vasco. Também colocou ali o André Ramalho, porque o Gustavo Henrique estava suspenso, então jogou o André Ramalho, Gabriel Paulista e o Matheus Bidu. No meio-campo, ele formou ali os volantes com o Matheus Pereira, o Alan e o Breno Bidon. E no meio-campo ali, na armação, o Garro. E na frente, Yuri Alberto e o Jess Lingard. O Corinthians tinha, assim, alguns desfalques importantíssimos, como o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique, cara, é impressionante como o Corinthians não joga, não tem muita, vamos dizer assim, confiança na sua zaga sem o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique é talvez hoje uma das principais, se não a principal peça do elenco do Corinthians. O pessoal fala do Memphis Depay, Yuri Alberto, é o Garro, não, mas o que faz falta o Gustavo Henrique é brincadeira. O Gustavo Henrique, quando não joga, é um Deus nos acuda. A gente fica muito perdido ali na zaga, né? Muda muito o estilo de jogar. O André Ramalho, na minha opinião, não é um grande jogador, é um jogador que deixa muito a desejar, um jogador que não sobe, um jogador que não dá bote, faz umas faltas meio bizarras, toma cartão às vezes à toa. A gente perde muita qualidade, mas assim, absurdamente com a falta do Gustavo Henrique. Ele estava suspenso, então jogou o André Ramalho com o Gabriel Paulista. E aí o que aconteceu? Fernando Diniz, que não tomava gols aí há 7 jogos, ontem foi vazado 2 vezes. Vamos falar da arbitragem, eu vou falar aqui, não tem como não falarmos dos artistas ontem da arbitragem, o juiz, o Kandansan e o camarada que estava no VAR, né? Tem algumas informações importantes aqui sobre esse camarada do VAR, o Góes, esqueci o nome dele, Marcelo Góes, alguma coisa assim. Vamos falar sobre ele. Mas vamos falar do jogo também, porque é independente, né? É bem verdade que o Corinthians foi assaltado ontem lá em Mirassol, mas o Corinthians não jogou bem. Não jogou bem. Foi um péssimo jogo. Um jogo sem nenhum tipo de estratégia. Um time apático, um time que trocava dois, três passes e não sabia desenvolver as jogadas. Foi engolido pelo Mirassol nos primeiros minutos. Até o Corinthians, no primeiro tempo, basicamente, só deu Mirassol. O Corinthians não fez nada de tão especial para poder empatar o jogo e tudo mais. Enfim, o Corinthians jogou muito mal, na minha opinião. Todos os jogadores foram mal. Mas em destaque aí, André Ramalho, como eu já mencionei, que na minha opinião hoje é reserva do Gustavo Henrique e também do Gabriel Paulista, e não é à toa. É um jogador nota 5, 5,5, jogador que compromete muito quando temos que usá-lo, então é impressionante o rendimento, como ele cai quando temos que jogar com o André Ramalho. O meio-campo ali inexistente. Tínhamos ali Matheus Pereira e Alan jogando juntos, que já vimos que não dá. São dois jogadores que não desenvolvem também. O Matheus Pereira até me enganou um pouco quando ele chegou nos primeiros 2, 3 jogos. Mostrou ali até uma certa qualidade. Eu até me empolguei um pouquinho e falei, pô, esse cara aí, ele é da base do Corinthians, estava no Fortaleza, voltou aí pro Corinthians por empréstimo. E nos primeiros 2, 3 jogos eu tive até uma impressão um pouco melhor ali do Matheus Pereira, mas na verdade também é um jogador que dificilmente vai dar para contar e que não desenvolve muita coisa. Teve uma jogada ali no final do primeiro tempo, que estava, se eu não me engano, uns 3 contra um contra-ataque do Corinthians. Ele deu um passe ali pro Yuri, se eu não me engano, que pelo amor de Deus, matou toda a jogada, o Corinthians poderia ter desenvolvido e ter de repente
feito um gol ali no primeiro tempo, nessa jogada que estavam só, né, um contra-ataque que poderia ter sido melhor aproveitado, mas enfim, né, realmente me desapontou aí o Matheus Pereira, talvez tenha me enganado aí o seu futebol, coisa que o Alan não me engana. O Alan é um jogador, na minha opinião, fraquíssimo, é um jogador aí que, além de tudo, faz coisas aí absurdas, o que aconteceu lá no Maracanã, por exemplo, né? E é um jogador que é fraco, na minha opinião, um jogador nota 4 e que realmente deixa muito a desejar também. Não sabemos o porquê o Corinthians contratou o Alan, o Dorival queria contratar aquele Alisson do São Paulo e não conseguiu e trouxeram o Alan, que eu não sei o que é pior. O Alan realmente é um jogador fraco e que não dá para contar também. Jogador que também não tem nenhum tipo de jogadas, não bote errado, toma cartões também, é um jogador às vezes meio violento, enfim. Então, o meio-campo do Corinthians era inexistente. Ontem o Breno Bidon, que vez ou outra a gente tem alguma coisa dele, na quinta-feira contra o Penharol, ele jogou muito bem, mas ontem também era inexistente no meio do campo, assim como o Garro, que também não conseguiu fazer nada. E na frente, Yuri recebeu umas duas bolas ali, também não conseguiu, chutou uma bola ali, o Walter pegou, e também não teve mais nenhuma outra jogada em especial. E o Linger, que também foi o destaque do jogo na quinta-feira, também não fez nada. No final das contas, o Corinthians jogou mal ontem, muito mal. Foi um péssimo jogo. É impressionante como eu falei, a gente sai de Itaquera na quinta-feira super empolgado, maravilhado com o jogo do Fernando Diniz, com o elenco, as jogadas, com os desenvolvimentos da equipe na Libertadores, especificamente naquele jogo que nós amassamos o Penharol, para chegar no domingo contra o Mirassol, que era o último colocado, o penúltimo colocado, tomar um vareio de bola e voltar para a zona de rebaixamento. O que é mais preocupante nesse momento é voltar à zona de rebaixamento. Tínhamos saído da zona de rebaixamento contra o Vasco e ontem era um jogo que, se ganhássemos, abriríamos até 6 pontos do próprio Mirassol, deixaríamos o Corinthians talvez ali na 13ª, 12ª posição, com uma pequena folga aí do 17º, que seria o Santos. Como o Santos empatou o jogo, né, nessa rodada, o Corinthians perdeu e está atrás do Santos nesse momento. Então o Corinthians volta para a zona de rebaixamento, que é muito preocupante e que é terrível. De novo, mais um ano em que o Corinthians começa bem nas Copas, vai desenvolvendo bom futebol nas Copas, mas no Campeonato Brasileiro é um time totalmente descompromissado. Essa é a verdade. O Corinthians não tem compromisso com o Campeonato Brasileiro. Os jogadores não têm nenhum tipo de compromisso, parece, com o Campeonato Brasileiro. Vai levando como dá e depois chega aí no segundo turno, Deus nos acuda, a gente fica preocupado como torcedores, e aí a gente falta ali 10, 12 rodadas e o Corinthians na beira ali da zona de rebaixamento e tendo que jogar com todas as forças para poder escapar mais um ano da degola. Então é lamentável que a gente tenha que passar por isso todos os anos. Entra ano, sai ano, o Corinthians ele não consegue fazer um campeonato brasileiro decente, nível Corinthians, nível do torcedor que o torcedor espera, e todo ano temos que passar por essa situação. Isso é uma coisa, que é bem verdade que o Corinthians não jogou porra nenhuma ontem, é verdade, mas vamos falar dos artistas da partida ontem. O Corinthians não jogou nada, mas vamos falar dos dois artistas do jogo ontem. Dois camaradas que fizeram aí a partida ser ainda mais complicada pro Corinthians. O nome deles, vou falar o nome dos dois aqui. Matheus Delgado Candansan, juiz aí de São Paulo, que já é conhecido no meio do Corinthians, né? Ele apitou a final do Campeonato Paulista no ano passado, que o Corinthians se sagrou campeão. Não vou falar nada sobre a partida contra o Palmeiras. Teve ali o lance do Félix Torres que foi expulso, mas foi muito bem expulso, mereceu. Mas o Matheus Candansan já é conhecido, ele já teve aí, tem um histórico de erros contra o Corinthians. Então, quando nós vemos aí que o Matheus Candansan é escalado para apitar um jogo do Corinthians, nós já sabemos o que pode acontecer. E o mais bizarro ainda é que a diretoria do Corinthians ainda aceita esse cidadão ser juiz em partidas oficiais do Corinthians. Teve alguns lances primordiais ontem. O Corinthians, logo no começo do jogo, teria ali a possibilidade de ter um homem a mais. O cara eu não esqueci o nome dele, ele foi expulso do Mirassol, ele deu um carrinho meio por trás.
não sei, fiquei meio em dúvida. Ali no primeiro momento achei que foi merecida a expulsão. Pareceu até um pouco ali o movimento que o André fez na expulsão contra o Vasco. O André foi expulso contra o Vasco, uma tesoura, talvez um pouco mais assintosa. Mas naquele primeiro momento, beleza. Eu achei ali que talvez poderia ser justa a expulsão, mas ele voltou atrás, o VAR chamou. O VAR funcionou certinho ali naquele primeiro momento. Tinha acho que 10, 15 minutos de jogo. O VAR já estava funcionando, beleza. O VAR funcionou, vamos lá. O Candansan voltou atrás, retirou o cartão vermelho do jogador do Mirassol e deu o amarelo pro jogador do Mirassol. E aí teve dois lances primordiais. O primeiro, pênalti. O pênalti que foi cometido pelo Matheus Bidu, em cima do cara lá do Mirassol. Um pênalti totalmente inexistente. Uma vergonha um juiz e o VAR marcarem um pênalti daquele que aconteceu ontem lá em Mirassol. O Matheus Bidu não faz um movimento nenhum por cima, muito menos por baixo. Hoje eu vi em alguns canais aí a mídia, como sempre, né, querendo ganhar likes em cima do Corinthians. Alguns juízes que até tem algum histórico, que hoje comentam futebol, que tem até históricos aí negativos de até favorecimentos aí contra outros times quando jogavam contra o Corinthians, dizendo que foi que o Matheus Bidu foi por baixo, tá um toque, porra nenhuma. O Corinthians foi assaltado ontem nesse pênalti inexistente, que o senhor Márcio Henrique de Góes, senhor Márcio Henrique de Góes, que inclusive me bloqueou no Instagram. Me bloqueou no Instagram porque eu fiz algumas críticas e marquei ele em alguns stories que eu fiz ontem. O senhor Márcio Henrique de Góes nem chamou, ou seja, o VAR que funcionou contra o Corinthians na expulsão do cara do Mirassol não funcionou, de repente parou de funcionar e o Márcio Henrique de Góes não chamou o Candansan para poder olhar o pênalti mandrake que ele apitou a favor do Mirassol. Mirassol então converteu o pênalti 1-0 com um assalto, um roubo em cima do Corinthians. Essa é a minha opinião, que fique muito claro aqui, beleza? E aí veio o segundo gol do Mirassol, uma jogada ali na lateral esquerda, onde o cara do Mirassol claramente faz uma falta contra o Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro é tocado por baixo, sofre a falta, o Candansan não dá a falta, a jogada segue, o mesmo cara vai lá, cruza, e quem fez o gol? O cara que deveria ter sido expulso, que foi expulso, e depois o Candansan voltou atrás. 2-0 Mirassol. O VAR também não funcionou. O senhor Márcio Henrique de Góes estava dormindo no VAR. Não chamou o Candansan para olhar a falta que foi cometida no Garro no segundo gol. Ou seja, o Corinthians saiu perdendo de 2-0 no primeiro tempo com dois gols irregulares. Um pênalti inexistente, que o Márcio Henrique de Góes não chamou, não quis chamar para o Candansan ir para o VAR. E o segundo gol, que o também Márcio Henrique de Góes, o grande Márcio Henrique de Góes, não chamou o Candansan para poder olhar a falta que o Garro sofreu no início da jogada. O mesmo Márcio Henrique de Góes, que eu estava olhando no Twitter hoje mais cedo, tem uma página que eu sigo que chama Erros contra o Corinthians. O Márcio Henrique de Góes teve alguns casos aí já no VAR, em alguns jogos do Corinthians. São 8 situações em que o Corinthians foi prejudicado por conta do Márcio Henrique de Góes. Existiu um pênalti contra o Coronado no ano passado, contra o mesmo Mirassol lá em Mirassol. Depois também teve um jogo do Velo Clube no Paulistão de 2026, que o Corinthians também sofreu aí. Era um pênalti a favor do Corinthians que o Márcio não chamou. O cara dá uma cotovelada, tô olhando os lances aqui. O cara dá uma cotovelada no André Ramalho. Aí teve também um lance na Copinha, na final da Copinha de 2025, o Corinthians perdeu pro São Paulo. Teve uma expulsão clara que o Márcio de Góes não chamou. Depois teve também uma não expulsão, Corinthians e Mirassol no Brasileirão 2025, lá na Neoquímica Arena. Não chamou. Pênalti não marcado na final do Paulistão de 2019. Corinthians e São Paulo. Claramente aqui. Depois eu vou postar, vai estar as imagens. E teve também um pênalti marcado ontem, né? A favor do Mirassol. E a falta em cima do Garro, que o Matheus de Góes, né? Márcio Henrique de Góes, desculpa. Márcio Henrique de Góes não chamou o VAR. Então são 8 situações em que o Márcio Henrique de Góes é o juiz do VAR. Ele não chama, ele não pede para revisar, ele simplesmente ignora esses erros grotescos em cima do Corinthians. E aí, óbvio, de novo, o Corinthians mereceu ganhar ontem? Não mereceu ganhar. O Corinthians jogou muito mal, foi praticamente engolido pela fraca equipe do Mirassol, que perdeu 10, 12 jogadores do ano passado, que era uma boa equipe. Esse ano vai estar lá embaixo sofrendo, e vai sofrer até o final do campeonato
na luta contra o rebaixamento. O Corinthians não mereceu ganhar, mas ao mesmo tempo não dá pra simplesmente ignorar o que esses dois personagens do jogo ontem fizeram. Então, mais uma vez o Corinthians prejudicado, e depois do jogo, o Marcelo Paz fez um pronunciamento. Eu vou ler rapidinho aqui o pronunciamento do Marcelo Paz. Já é o segundo pronunciamento que o Marcelo Paz faz a respeito de arbitragem. Então deixa eu pegar aqui. O Marcelo Paz disse, após a derrota para o Mirassol, que temos que falar de arbitragem, que não foi boa. Todos os lances duvidosos foram contra o Corinthians. Primeiro, a expulsão do centroavante do Mirassol, que ao meu ver poderia ter sido mantida pela sensibilidade do árbitro no lance. Depois vem um pênalti totalmente discutível, em que prevaleceu a decisão de campo e o VAR não chamou. E por fim, o lance totalmente indiscutível no segundo gol, com um pisão claro no Garro, falta evidente que o VAR deveria ter chamado. O Marcelo Paz novamente faz aí duras críticas oficiais ali, pronunciamento oficial contra a arbitragem. E o que isso vai mudar? Absolutamente nada. Não muda e não vai mudar. Já passaram outros diretores de futebol pelo Corinthians que também fizeram duras críticas à arbitragem e nada mudou. A CBF não muda, inclusive a CBF que disse esse ano que os árbitros estavam se profissionalizando, estavam de forma oficial, são profissionais agora, pelo que eu entendi. Antigamente eles tinham outros trabalhos e tudo mais, e que a CBF profissionalizaria todos esses juízes. Cadê CBF? Toda rodada tem um erro de arbitragem, toda rodada tem uma ou outra equipe favorecida, e praticamente há muitas rodadas o Corinthians é totalmente garfado dentro dos jogos. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Se vai ter algum tipo de efeito esse pronunciamento do Marcelo Paz, eu acho que não. Infelizmente, eu acho que o Corinthians vai continuar sendo assaltado, prejudicado dentro de campo por conta de péssimos juízes, péssimas arbitragens, péssimas escolhas. E os juízes que fazem esse tipo de situação, os juízes que cometem erros contra o Corinthians, continuam apitando jogos do Corinthians. Nada muda. Então essas são as minhas opiniões sobre o jogo de ontem. O Corinthians volta a campo na quarta-feira, lá em Bogotá, que inclusive estaremos. Estou indo para Bogotá amanhã para cobrir Corinthians e Santa Fé pela quarta rodada da Libertadores. Um jogo difícil, complicado. O Corinthians pode de repente amanhã já garantir oficialmente a classificação para a próxima fase da Libertadores. É um jogo importante para também de repente já ficar em primeiro lugar. O Corinthians hoje ocupa a primeira posição no geral da Libertadores. 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento no grupo E. E na quarta-feira, Corinthians e Santa Fé, o Corinthians pode garantir já a sua classificação. Estaremos lá e o Timão estará em Bogotá, na Colômbia, para fazer a cobertura. E você vai assistir e acompanhar tudo pelo nosso Instagram, @Yutimão, aqui pelo nosso YouTube também. Vou postar alguns vídeos, de repente fazer alguns vlogs, alguns vídeos legais sobre a cidade, sobre a torcida que estará lá na Colômbia para acompanhar o Coringão. Fechou? Então, peço para vocês ficarem de olho aqui, acompanhando a gente aqui no nosso YouTube, lá no nosso Instagram também, e no meu Instagram, @CaioNafiel, que eu também vou postar bastante conteúdo dos meus dias lá na Colômbia. Fechou, rapaziada? Então, acho que é isso aqui. Videozinho para falar sobre a primeira derrota de Fernando Diniz, que a gente possa aí voltar aos trilhos, que o Corinthians não volte a jogar o péssimo futebol que estava jogando com o Dorival Júnior, que esses 7 jogos iniciais do Fernando Diniz não tenha sido um fogo de palha, ou, né, vamos continuar confiando. Eu confio, acredito que o Fernando Diniz não vai deixar essa peteca cair, vai dar um jeito nesse time aí, e que o Corinthians volte a retomar o rumo, principalmente no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem mais 4 jogos até o final, até a parada para a Copa do Mundo. O Corinthians joga contra o São Paulo no próximo domingo, dentro da Neoquímica Arena. Depois vai visitar o Botafogo, no Rio de Janeiro. Depois recebe o Atlético Mineiro em casa. E termina aí, antes da parada da Copa do Mundo, contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. São os 4 últimos jogos do Corinthians, antes do praticamente 2 meses que o Corinthians ficará, que todos os times, né, ficarão nessa pré-temporada de novo, até o final da Copa do Mundo. Então é um momento crítico, mas que confio e tenho certeza que no jogo contra o Grêmio finalizaremos aí a parada para a Copa do Mundo, iniciaremos a parada da Copa do Mundo fora da zona de rebaixamento. Já manda aí nos seus comentários o que você achou, aqui nos comentários o que vocês acharam do jogo de ontem, da equipe do Corinthians, da atuação do Corinthians, da atuação dos artistas lá, o Candansan e o Márcio de Góes. Manda aí suas opiniões, o que vocês quiserem. Fechou? E dá o like aqui no vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no nosso canal pra gente continuar
trazendo muito conteúdo e vocês fortalecerem aqui aí o Timão. Fechou, rapaziada? Tamo junto, vai Corinthians. Storm.